Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para ouvir Deus, porque Ele quer nos salvar, mas vai depender de nossa aceitação. Você não quer Deus na sua vida? Por que você rejeita Deus? Deus, aquele que se humilhou por nós, humanou-se, desceu à terra, humilhou-se por nós, viveu, sofreu, morreu por nós e ressuscitou para que nós também ressuscitemos um dia. Um dia nós vamos morrer, nossos corpos serão enterrados ou cremados, vão se transformar em pó, mas de uma forma milagrosa Deus nos dará um novo corpo na ressurreição. Isso é lindo, isso é transcendental, algo inexprimível em nossa língua. Como vamos falar? Como será esse viver diferente? Seremos como anjos, semelhantes a anjos, como já disse Jesus Cristo. Eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Aqui, nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Eu transmito de forma antecipada para auxiliar os meus irmãos que precisam se inteirar do rito das celebrações eucarísticas e celebrações da palavra. Ministros da palavra, diáconos, padres, bispos, né? Eu transmito aqui antecipadamente. Neste vídeo, nós temos a liturgia de 10 de junho de 2023. É a leitura da palavra sagrada e reflexões. Sábado, 9ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu simbolizo aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor, e perdoai todos os meus pecados. É um trecho do Salmo 24, versículos do 16 ao 18. Agora temos a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. É a leitura, conforme vem sendo feita há alguns dias, do livro de Tobias, capítulo 12, versículos 1, 5 ao 15 e o 20. Naqueles dias, Tobit chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar, e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e dai-lhe graças diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome, manifestai a todos os homens as obras de Deus como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora,
vos manifestarei toda a verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse, é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazíeis oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobite, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevi tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o aparecimento do anjo Rafael para Tobite e Tobias, também para Sara. É algo extraordinário, né? Deus faz isso com pessoas que merecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora, que também foi tirado do livro de Tobias, capítulo 13, versículos 2º, 6º ao 8º, e o refrão é o 2º A. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vamos repetir? Bendito seja Deus que vive eternamente, porque vós castigais e salvais. Fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Compreendei o que fez para nós. Dai-lhe graças com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempiterno. Bendito seja Deus que vive eternamente. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendizei o Senhor, seus eleitos. Fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Repetamos: bendito seja Deus que vive eternamente. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Mateus 5º, versículo 3º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, que foi um seguidor do apóstolo São Paulo e secretário do apóstolo São Pedro. Foi quem escreveu o segundo evangelho que consta da Bíblia Sagrada, mas estudiosos, especialistas em Bíblia, dizem que o dele foi o primeiro evangelho escrito. Capítulo 12, versículos do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz,
livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Uma pobre viúva é o título da reflexão. Título esse baseado em Marcos 12, versículos do 38 ao 44. Hoje, Jesus elogia a viúva pobre que dá suas 2 últimas moedinhas para o cofre das esmolas. Parece um tema obscuro na sociedade do capital, das bolsas de valores, das grandes corporações, mas pode encerrar alguma lição. José de Enaton, que viveu no século V, narra as palavras de Abba José ao sofista Sofrônio, que perguntava sobre o interesse de Deus em nossas esmolas. Vejamos o que ele diz. Deus determinou que as primícias de tudo que nasce, de todos os frutos e animais puros, lhe sejam oferecidas em vista da bênção do restante e da remissão dos pecados. Ademais, prescreveu que os primogênitos dos homens lhe sejam consagrados. Os ricos fazem o contrário. Guardam para si os objetos úteis e dão aos pobres ou a seus irmãos aquilo que não serve. Por exemplo, eles bebem o vinho bom, mas o ácido ruim, eles o dão às viúvas e aos órfãos. Um fruto em bom estado, eles mesmos o comem, mas o fruto podre, eles o dão. As vestes cômodas e suntuosas guardam para si, mas as que estão rasgadas ou usadas, lançam-nas aos indigentes. Entre os filhos, aqueles que estão com saúde e bem conformados, guardam-nos para as uniões e casamentos, e para isso assumem grandes cuidados. Mas os doentes, os caolhos, os enfermos, os aleijados, eles os consagram a Deus e enviam para os mosteiros. Eis porque aquilo que é oferecido por eles não é aceito. Tal como Caim, quando fazia as oferendas, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 3, não só não agradou a Deus, mas o irritou. Seria preciso, gente, que essas pessoas pensassem nisto. Quando queremos agradar a homens mortais, nós nos esforçamos para oferecer-lhes aquilo que lhes parece o mais precioso, quanto mais se queremos agradar a Deus, nosso Criador, de quem recebemos as mesmas coisas que lhe oferecemos.
E como nós queremos que ele nos seja favorável por causa da esmola, devemos oferecer-lhe o que temos de mais precioso, para que o nosso presente não seja vergonhosamente recusado em nosso seio e nossa oferenda não seja um objeto de horror que se recusa. De fato, assim como o sacrifício de Noé não era mais que aroma e fumaça, mas em consequência da boa intenção daquele que o apresentava, foi considerado como um odor agradável, conforme está escrito: o Senhor sentiu um aroma agradável. Gênesis 8, versículo 21. Deus não olha a moeda, olha o coração. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. De todo o coração darei graças ao Senhor. Salmo 111, versículo 1. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Vejamos os santos do dia 10 de junho. Olha, em Portugal é memória do Santo Anjo da Guarda de Portugal, cujo culto era tradicional desde tempos remotos. Foi oficializada essa festa pelo Papa Leão X em 1504, passando a ser celebrada com maior solenidade em todas as cidades e vilas portuguesas, mas popularizou-se mediante a divulgação da tríplice aparição do Anjo de Portugal aos 3 pastorinhos em Fátima, e o Papa Pio XII aprovou a inclusão desta memória no calendário litúrgico português. Santo do dia 10 de junho, Santo Itamar de Rochester, bispo, do ano 666, primeiro presbítero de Kent, na Inglaterra, a ser elevado à ordem episcopal. São Bogumilo, bispo, faleceu em 1182, renunciou à sede episcopal de Gniezno, Polônia, e seguiu vida eremítica e suprema austeridade num local deserto perto de Dobrov. Beata Diana de Andaló, virgem, faleceu em 1236, depois de sofrer todo tipo de oposição por parte de sua família. Fundou um mosteiro beneditino, no qual faleceu após uma vida santa. Beato Henrique de Bolzano, leigo, faleceu em 1315. Sendo carpinteiro e inculto, dava tudo que possuía aos pobres. Já com a saúde debilitada, partilhava com os necessitados a precária esmola que mendigava. Do dia 10 de junho é também o beato João Dominitini. João Dominici. Vamos, retificar então. Beato João Dominici, bispo. Faleceu em 1419, religioso dominicano, eleito bispo de Ragusa, da Dalmácia. Faleceu em Budapeste, na Hungria, para onde foi enviado a fim de combater a heresia de João Rus. João Dominici. Beatos Thomas Green e Walter Pearson. Beatos Thomas Green e Walter Pearson foram mártires, faleceram em 1537. Monges cartuchos, eles morreram de fome no cárcere durante o reinado do Henrique VIII da Inglaterra. E eles morreram por causa de sua fidelidade à cátedra de Pedro, ao Papa, olha aí. Beato Eduardo Pope, o Pope, sacerdote, faleceu em 1924, ainda jovem, consagrou-se à Santíssima Virgem como escravo. Ordenado sacerdote em 1916, foi ardoroso apóstolo da Eucaristia e de Nossa Senhora. Faleceu aos 34 anos. Beato Eustáquio Kugler, religioso, faleceu em 1946. Era religioso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Todos são santos. De 10 de junho. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível.
Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, que tem um canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, onde ele responde às perguntas dos internautas, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas em nossas súplicas, em nossas orações: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, ele fará. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será a parousia, o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Irá para a tormenta eterna aquele que for soberbo, orgulhoso, que rejeitar o amor de Deus nesta passagem efêmera pela terra. Eu quero o céu, e você? Eu quero viver como os anjos, conforme a promessa de Jesus. Por isso eu quero me reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.